Olá, boas-vindas ao canal Arte com Raquel. Você que adora artesanato não pode deixar de ver esse vídeo. Um lindo kit de decoração para banheiro, feito com cimento branco, embalagem de álcool, técnica craquelê incolor e pátina cera, que eu preparei para você. Então, bora lá aprender. Cimento não estrutural, molde de embalagem de álcool. Recortei as bordas da rosca da caixa de leite para adaptar à válvula. Iniciei passando óleo de cozinha com um pedaço de pano na parte interna do molde para a massa não agarrar. Marquei a altura de 1 centímetro que deve ficar a embalagem interna. Coloquei o cimento branco num recipiente e fui colocando água aos poucos, até virar uma massa com uma consistência nem muito grossa e nem líquida demais. Pinguei várias gotas de tinta PVA verde, esperando um efeito de manchas na peça. Importante é misturar bem a massa para não dar bolhas de ar e com isso causar imperfeições na peça. Coloquei a massa no molde externo, já untado com óleo. Pinguei mais um pouco de tinta em volta do molde. Dei batidinhas e mexi com um palitinho. Introduzi a embalagem do sabonete líquido e pressionei até atingir a marcação para que o fundo da peça não fique fino e rache. Segurei a embalagem até que ela ficasse firme. Fiz mais um pouco de massa para completar o espaço restante. A quantidade de água deve ser suficiente para obter uma mistura homogênea, mas sem deixar a massa muito líquida. Com uma colher fui colocando a massa em volta do molde. Pinguei mais um pouco de tinta na massa. Com um palito fui empurrando e ajeitando a massa dentro do molde. Vou continuar completando com a massa, alisando até cobrir parte da rosca, que não deve aparecer. Quando eu terminar essa parte, vou deixar a peça secar por 2 dias. Depois da peça seca, usei um estilete para dar um corte no molde e daí fui puxando até retirar a peça sem problemas. A peça ficou com uma textura bem lisa, porém a parte da tampa precisa lixar. Com a lixa número 400, lixei a parte da tampa e a marca da emenda do molde.
Com um pedaço de pano, tirei o pó da peça. Com a tinta PVA verde, vou pintar a parte da textura da peça. Não gostei do efeito das manchas na peça, por estar apresentando um visual pesado. Em seguida, vou fazer um esponjado na parte de cima e completar a parte de baixo. Se não resolver, a solução será pintar essas partes com a tinta verde. O artesanato é muito legal. A gente sempre acha uma solução, mas raramente perde a peça. Assim ficou bem melhor. Enquanto a tinta dessa peça seca, vou fazer a massa para a segunda peça. Vou utilizar para o molde externo embalagem de álcool, só que o plástico dessa embalagem não é transparente como o da primeira peça. Vou passar óleo nessa peça também. Para a massa, vou repetir o mesmo procedimento da primeira peça. Vou colocar a massa dentro do molde externo, em seguida dar batidinhas para evitar a formação de bolhas. Vou preparar mais um pouco de massa para completar. Introduzi um copo de requeijão dentro do molde externo, fui ajeitando e pressionando o copo. Coloquei água dentro do copo para fazer peso e mantê-lo no lugar. Continuei pressionando, coloquei um peso e deixei secar por 2 dias. Com a peça seca, retirei o molde com a ajuda de um estilete. Devido à dureza desse plástico, deu muito trabalho para retirar a peça. Suspense e emoção nunca faltam no artesanato. Finalmente retirei o molde sem danificar a peça, que apresenta textura bem lisinha, só com uns furinhos devido a alguma bolha de ar. Vou raspar o excesso em volta do copo e com a lixa número 400 vou lixar delicadamente a peça. Assim que eu terminar o lixamento, vou tirar os resíduos de pó com um pano. Para impermeabilizar e proteger a peça, vou passar uma demão de goma laca incolor. Vou deixar a goma laca secar por 30 minutos. Após a secagem da peça, comecei a pintar com a mesma tinta da primeira peça, ou seja, PVA na cor verde. Usei o pincel macio número 18.
as duas peças já prontas, vou iniciar a técnica do craquelê incolor. Vou utilizar verniz craquelê que vem nessa caixa, com 2 frascos, sendo verniz base número 1 e verniz craquelador número 2. Antes de começar a aplicação, é importante ler as informações do fabricante. Iniciando a aplicação com verniz base número 1, com pincel macio na parte de baixo e na parte de cima da peça, deixando só a parte da textura sem passar o verniz. Após a aplicação, vou deixar secar por 1 hora. Enquanto aguardo a secagem da primeira peça, vou iniciar a aplicação da segunda peça com o verniz base número 1. Terminada a aplicação dessa peça, vou deixá-la secar por 1 hora e iniciar a aplicação do verniz craquelador na segunda peça. Iniciei a aplicação do verniz craquelador número 2 com pincel largo, macio e limpo, procurando pincelar com o pincel mais carregado de verniz. Essa aplicação, vou deixar a peça secar por 1 dia e iniciar a aplicação da cera na primeira peça. Veja que, embora com a transparência, a peça já craquelou. Vou colocar um pouco de cera num pedaço de pano e passar onde foi craquelado, e depois com um paninho vou retirar o excesso. A diferença do craquelê incolor com pátina cera, o que muda é a cor dos veios, enquanto que a cor do fundo permanece a mesma. Vou repetir o mesmo procedimento da aplicação da pátina cera na segunda peça. A técnica do craquelê proporciona um visual charmoso e único de envelhecimento e desgaste na peça. Para impermeabilizar, proteger e dar acabamento, apliquei verniz acrílico brilhante na parte da textura, nas 2 peças. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, clique no joinha, comente e se inscreva no canal para ajudar na divulgação do meu trabalho. Muito obrigada!